Bom dia, irmãos e irmãs. Ah, é com muito prazer e muita alegria que eu estou hoje aqui diante de vocês ah, para vos apresentar a palavra de Deus. Eu quero, antes de começar a minha mensagem para esta manhã, agradecer às irmãs desta igreja, que realmente demonstraram um amor profundo para comigo na minha hora da aflição. Tiago diz que a verdadeira religião é aqueles que assistem as viúvas nas suas horas de dificuldade. Eu era viúva nessa altura e caí muito doente. Estava no hospital do Kaiser por 3 semanas. Quando me libertaram, foi um milagre de Deus, aonde Deus respondeu às minhas orações e tirou-me dessa grande aflição. E eu ia para casa, mas estava sozinha em casa e estava muito fraca. Eu disse: Senhor, como é que eu vou conseguir recuperar-me desta situação sozinha? E aí foi que a irmã Gilda arranjou um grupo de outras irmãs para virem me ajudar a recuperar dessa situação em que me encontrava. E depois recuperei e fiquei boa, comecei a trabalhar e no meio desse trabalho esqueci-me de vir à igreja de Chino para agradecer às irmãs. Eu sou como aqueles 10 leprosos que foram curados e sou uns que veio a Jesus para agradecer. E eu hoje estou aqui humildemente pedindo perdão a todas as irmãs que me socorreram no meio da minha grande aflição. Agradeci-lhes pelo telefone, mas nunca devia ter vindo agradecer pessoalmente à igreja. Por isso, obrigada, irmãs, por terem demonstrado o verdadeiro amor cristão para mim na minha hora de aflição. Antes de começar a pregação, eu vou me ajoelhar, mas vocês baixem as vossas cabeças. Quero falar com meu Deus brevemente antes de começar. Eterno Pai que estás nos céus, esta manhã tu me chamaste para esta congregação ouvir a tua voz e não a minha. Ver-te, Senhor, como tu és santo, como cantamos, santo, santo, santo és o Senhor. Eu quero ver-te hoje, quero ouvir a tua voz. Pai, esconde-me atrás da tua cruz. Que eles não me vejam a mim, não me ouçam a mim, mas que vejam e ouçam a ti, Jesus Todo-Poderoso. Enche-nos do teu Santo Espírito e abençoa as palavras que saiam da minha boca, sejam as tuas, em nome de Jesus. Amém. Esta manhã quero falar sobre um assunto que me dá muita alegria de falar. O verso bíblico que queremos meditar esta manhã está no livro do Apocalipse 19, Apocalipse 19, verso 1. Hoje vamos usar muitos versos bíblicos, porque eu quero que a palavra de Deus nos instrua e nos guie em tudo o que vai ser dito hoje. E a palavra de Deus diz: regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a esposa se aprontou. Vindas são as bodas do Cordeiro e já a esposa se aprontou. É no capítulo 19, verso 7. Alegremos-nos, exaltemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Estamos falando aqui de um assunto de casamento, para compreendermos este casamento espiritual
entre a humanidade e o cristianismo, nós temos que passar uns momentos a compreender como era o casamento no tempo de Jesus. Haviam 5 momentos muito especiais nesse casamento. O primeiro era o compromisso matrimonial. O segundo momento era o pagamento do dote. O terceiro era o período da preparação. O quarto era o cortejo matrimonial. E o quinto eram as bodas do casamento. Haviam 5 etapas antes de alguém se casar no tempo de Cristo. Mas como é que essas etapas se relacionam com a nossa salvação, com a nossa vida espiritual? É esse assunto que eu quero abordar com vocês esta manhã. O compromisso matrimonial. O que é que isso tem a ver com a nossa salvação? Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios. No livro de Efésios 1, Efésios 1, verso 4 a 6. Eu escrevi os versos na minha Bíblia, pessoalmente, para... Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Estamos aqui a ver que Jesus nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para nos amar antes da fundação do mundo. E aí nós estamos a ver que antes mesmo do mundo ser criado, houve um encontro que a Trindade teve, porque antes de criar o homem, Deus fez um compromisso de amor para com a humanidade, porque no caso da humanidade pecar, que havia um plano para resgatar essa humanidade. Assim, após o pecado, nós lemos no no Gênesis 3, verso 15, esse plano de salvação foi ativado imediatamente, quando Deus disse para a serpente: porém inimizade, no Gênesis 3, verso 15, entre ti e a serpente, entre ti e a mulher, tu e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí era a profecia da vinda de Cristo, que um dia iria morrer no Calvário para nos salvar. Esse foi o compromisso matrimonial que Deus fez para com a raça humana, mesmo antes da criação do mundo. A segunda parte é o pagamento do dote. No livro de Romanos 5, verso 6, Romanos 5, verso 6, nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O dote não foi pago com ouro ou com prata, com coisas corruptíveis, nos diz Pedro, no livro de 1 de Pedro 1, verso 18. O dote não foi pago com coisas corruptíveis, como ouro ou a prata, mas antes fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado e incontaminado. O dote para o nosso resgate, como era
no tempo do casamento de Jesus, as pessoas tinham que vir trazer um pagamento. Até hoje, em certas culturas, esse dote ainda continua, onde o pagamento é dado para o casamento da esposa. O dote foi pago por Cristo para nos salvar, para nos redimir. E assim, todos aqueles nós que aceitarmos esse sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Mas essa aceitação do dote, como é feita hoje na nossa vida espiritual essa aceitação? No livro de João 3, versos 5 a 6, João capítulo 3, versos 5 a 6, nós vemos que Jesus diz a Nicodemos: em verdade te digo, que ninguém entrará no reino dos céus sem nascer de novo. Essa aceitação nós temos que aceitar e temos que nascer de novo para podermos entrar no reino de Deus, para podermos um dia estarmos nas bodas do Cordeiro. Porque, como diz em Gálatas, porque as coisas carnais são carnais e as espirituais são espirituais. Mas então, quais são os frutos da carne e quais são os frutos do Espírito que nós devemos abandonar para podermos um dia entrar no reino de Deus? Nos diz que os frutos da carne, no livro de Gálatas 5, 16 a 26, eu vou fazer um resumo, o livro nos diz: os frutos da carne são manifestos na prostituição, na impureza, na lascívia, na idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Como vos digo, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Estava a conversar com um dos clientes que eu tenho, e ela disse-me que estava sofrendo de muita ansiedade. E quando nós buscamos saber qual era uma das ansiedades que ela tinha, ela disse que o meu filho é pastor. Aí eu disse: de que igreja? Disse: ele é pastor da igreja adventista. Mas eu disse: qual é então o problema? Ela disse-me: o problema é que ele bebe muito. Ele é bêbado. E quando bebe, ele é muito agressivo. Mas a igreja não sabe do vício que ele tem. Está a ser considerado para a ordenação como pastor. Nós podemos estar na igreja, irmãos. Podemos ser crentes já há muitos anos, batizados já há muitos anos. Mas se nós não deixamos os frutos da carne, não importa a posição que temos na igreja, se esses frutos da carne ainda estão sendo revelados nas nossas vidas, nós não vamos poder entrar no reino de Deus. Essa irmã me deu muita tristeza. E eu disse para ela: a oração tem poder. O sangue de Jesus, não há pecado tão profundo que o sangue de Jesus não pode atingir para salvar. Podemos ter esperança que o poder da salvação de Deus é real. Só qualquer que seja o pecado que ainda alguns de nós estamos tendo nas nossas vidas, nós temos que entregar esses pecados, temos que nascer de novo. Se não nascermos de novo, nunca poderemos ver o reino de Deus.
E Gálatas nos diz que, mas os frutos do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, nós devemos fazer uma escolha. Se realmente queremos entrar um dia no reino de Deus e participar nesse banquete que Deus, nas bodas do Cordeiro, devemos dar o primeiro passo de nascer de novo. O batismo é essa declaração de aceitação de Jesus como nosso Salvador, aceitar que o seu sangue nos resgatou das garras do inimigo. Nós declaramos a nossa fé na morte e ressurreição de Jesus e testificamos da nossa morte para o pecado e a nossa ressurreição para vivermos em uma novidade de vida. Há muitas pessoas que vão para o batismo só como fosse um banho, sem ter aquela decisão de morrer para o pecado, deixar a vida do pecado nas águas batismais e levantarmos para podermos viver em uma novidade de vida. Que o Senhor nos ajude e nunca é tarde. Eu lembro-me de um cliente meu que eu tinha. Ele teve câncer e eu trabalhava nessa altura no hospital do Patton State Hospital. E ele foi levado para um outro hospital para ser tratado do seu cancro. Mas aí já era tarde, o cancro tinha se espalhado já e ele entrou de coma muito pouco depois de ter chegado nesse hospital. E eu disse para o meu colega, aquele senhor cometeu muitos pecados. A lista dos pecados dele é muito grande. Mas eu sei que temos que ir para o hospital para poder dar-lhe o último apelo para receber a Jesus Cristo. Não quero que ele perca a vida sem receber a Cristo. O meu amigo diz, mas ele já está de coma há mais de 3 dias. O que é que tu pensas que vai acontecer? Eu disse, não importa, ainda ele ouve. Vamos para lá. E fomos. E eu disse para o Senhor, chamei-lhe pelo seu nome, eu disse, olha, eu sei que tu fizeste muita coisa má na tua vida. Estavas encarcerado, não podias ir para a comunidade porque era sempre um risco. Cometeste muitos homicídios, muitos outros pecados muito graves. Mas hoje, se tu aceitas a Jesus como teu Salvador, Ele pode entrar no teu coração e tirar todos esses pecados e dar-te a vida eterna. O meu colega que estava ao lado ouvindo, ele teve essa ideia muito especial. Ele disse, chamou o Senhor e disse, se tu ouviste o que a doutora Flávia disse e queres dizer sim para Cristo, abre e fecha os teus olhos 3 vezes, como um sinal que sim, eu aceito a Jesus como meu Salvador. Nós ficamos aí de pé em suspenso para ver o que ia acontecer. E daí a uns momentos, aquele senhor, com muita dificuldade, até hoje vejo os olhos vermelhos dele, abriu e fechou 3 vezes. E eu disse ao meu colega, aleluia, give me high five. E eu disse ao meu paciente, podes morrer descansado, que Jesus te ressuscitará naquele grande dia quando Ele regressar. Irmãos, nós temos que ter esse desejo de ver pessoas sendo salvas para Cristo. Não importa que profissões vocês têm. A nossa vida não é nossa simplesmente. Quando aceitamos a Cristo, estamos dizendo, eu também vou ser a serva do Senhor, que vou proclamar a mensagem e a segunda vinda de Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Não podemos deixar que as pessoas pereçam, mas que possamos ter uma possibilidade de lhes dar a vida, de aceitarem a Cristo. Ele
Mas essa salvação não é só diária, não é só uma vez, aceitamos a Cristo e está pronto. Não, como Gálatas 2:20 diz, eu declaro cada dia que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo. Cada dia devemos morrer para o pecado e viver uma nova vida em Cristo. Porque todos quanto fostes batizados já fostes revestidos de Cristo. Enquanto estivermos revestidos de Cristo, estaremos sempre mortos para o pecado. Mas o problema se torna quando nós nos afastamos de Cristo, quando Cristo já pusemos a Jesus de lado. É fácil de nós entrarmos no realmo do pecado. É fácil do inimigo ter controle sobre nós. Diz-nos Paulo, não reine, portanto, o pecado nas vossas vidas. Não entregueis os vossos corpos para a concupiscência do pecado. Estejais baixo ao domínio de Jesus e o pecado não terá o domínio sobre vós. Mas como viver então revestidos de Cristo? O que é que isso significa? Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Como a irmã nos estava dizendo hoje na escola sabatina. Mas nós devemos manter os nossos olhos fixos para podermos refletir essa imagem de Jesus. É como o sol e a lua. A lua não tem nenhuma luz. A lua cheia que nós vemos está refletindo a luz do sol. Assim, se nós estivermos com Jesus, a luz de Cristo vai encher as nossas vidas e essa luz vai se refletir nas nossas vidas. E nós vamos refletir a imagem e semelhança de Deus em todas as nossas ações, as nossas palavras, nas nossas emoções. Mas precisamos de estarmos aí a contemplar e a meditar na palavra de Deus. Há 3 coisas que nós como cristãos devemos fazer e nunca nos esquecer. Número 1, nós devemos ter um relacionamento com Cristo através da oração. A oração é a força que nos vai trazer, unindo-nos. A oração não baixa Cristo para nós, mas nos eleva para Cristo. E o segundo é a palavra de Deus. Temos que abrir a Bíblia, temos que ler a Bíblia para podermos ouvir a voz de Deus falando também para nós. É assim, há uma comunicação entre nós e Deus, ouvindo e falando com Cristo e ouvindo também a palavra de Deus. Sem essa intercomunicação, e daí, quando nós saímos do encontro com Jesus, através da oração e do estudo da palavra de Deus, nós teremos já ânimo de ir falar a outros sobre o amor de Deus. Se não estivermos com Jesus primeiro, ouvirmos a sua voz e falarmos com Jesus, como é que vamos levar a palavra de Deus a outros? Não podemos dar aquilo que nós não temos. Só esforcemos-nos. Esse é que deve ser o nosso esforço, de mantermos esse relacionamento com Jesus. Há outro aspecto do convite. Um outro aspecto do matrimônio, da preparação para as bodas, é um envio de convites para as bodas. Deus também está enviando, já nos enviou convites para a boda do Cordeiro. Na parábola das bodas, no Mateus 22, verso 1 a 14, nós lemos que um certo rei celebrou as bodas do seu filho. Jesus, nesta parábola, diz que significa o rei é o Deus Pai, o seu filho é Jesus Cristo. E ele enviou então seus servos para irem
convidar as pessoas para virem para a festa do seu filho. O primeiro convite foi feito pelos profetas, pelos patriarcas, pelos os apóstolos. Fizeram esses convites para as pessoas entrarem no reino dos céus. Mas o que é que fizeram? O povo que foi convidado não quiseram aceitar. Além disso, mataram a todos aqueles que foram enviados. Diz-nos a Jesus nessa parábola. E então o rei disse aos seus servos, as bodas, na verdade as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então disse aos seus servos, ide por todo lado, buscai em todos os cantos das ruas, façam esse convite para que a sala de convidados esteja cheia. Então esse é o último convite que Jesus nos deu. E disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Nós hoje somos esses pastores, os leigos, mulheres, jovens, crianças, devemos sair a ir pregar o evangelho, dizendo que as bodas já estão preparadas e que devemos estar prontos para essas bodas. Irmãos, o tempo é curto. Estamos a viver num tempo muito curto. Jesus está às portas. Jesus está vindo brevemente. Nós devemos não só nos preparar a nós, mas também preparar a outros. Mas qual é a preparação do noivo no tempo de Cristo? A preparação do noivo era de ir para a casa do Pai e preparar a casa onde ele ia trazer a sua noiva para a casa dele. Jesus já foi para os céus para preparar um lugar para nós. No capítulo João 14, verso 1 a 3. Não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Eu vou preparar um lugar e quando preparar, eu vou voltar para levar-vos para onde eu estiver, estejais vós também. E aí Jesus está preparando o seu lugar. Mas, como no tempo dos judeus, no tempo de Cristo, o noivo nunca sabe quando é que ele vai à terra para buscar, quando é que ele vai à casa da noiva para buscar a sua noiva. Esse é o pai que determina o dia em que o filho deve ir buscar a noiva. A outra preparação que o pai faz é enviar convites. E quando ele envia os convites, também o costume é de enviar uma capa para as bodas, porque todas as pessoas que vêm para celebrar esse casamento estão todas vestidas da mesma maneira. E então Jesus fala-nos nessa parábola que esse pai preparou as bodas, mandou os convites, mas e o pai examinou os convidados antes de deixar-lhes entrar para as bodas. E nesse exame dos convidados, uma vez, nessa parábola que Jesus contou, houve uma pessoa que não estava vestido com o traje nupcial que o pai tinha enviado. E disse, como é que tu estás com uma veste diferente? Não estás com a veste que eu te mandei? Por que estás vestido diferente? E ele não teve palavras. E aí a Bíblia nos diz que Jesus disse aos seus servos, tira essa pessoa para fora, e esse foi lançado nas trevas, aonde houve muito gemido e ranger de dentes. Podem ler essa parábola no Mateus 22, 1 a 14. Aí o pai, estamos a ver que Deus quer que nós, os vestidos que nós vamos usar nessa festa,
Diz-nos, vamos ver outra vez no versículo 19 de Apocalipse. No versículo 19 do Apocalipse, nos fala das vestes que os santos vão ter que vestir para essas bodas. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Então, Apocalipse 19. E saiu uma voz exclamando: dai louvores ao nosso Deus, e todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e grandes, porque é chegada, no verso 7, alegremos e exultemos, demos-lhe glória, porque é chegada as bodas do Cordeiro, e cuja esposa si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Nós vamos ter que termos uma veste especial desse linho finíssimo, resplandecente, de atos da justiça dos santos. Todas as nossas justiças, irmãos, são trapos de imundícia. Isaías 64, verso 8. Tudo que podemos fazer por nós mesmos está contaminado pelo pecado. Os convidados às bodas foram inspetados pelo rei. Só foram aceitos os que obedeceram aos requisitos e usaram o vestido nupcial. A justiça é fazer o bem, e porque é pelos atos de todos que todos nós seremos julgados. Nosso caráter é revelado pelo que fazemos, e as obras que mostramos serão de uma fé genuína. Não é suficiente crer na verdade, fazer uma profissão de fé, termos o nosso nome registrado na igreja. Isso não é suficiente. Guardarmos os seus mandamentos não é suficiente. É evidência da conversão. É a evidência da nossa conversão é de termos essa comunhão com Deus, refletirmos a imagem e semelhança de Deus e obedecermos os seus mandamentos. Essa fé genuína nos vai ajudar a estar plantados na verdade e não sermos facilmente levados para sairmos da verdade. Muitos que estiveram na verdade hoje já não estão. Por quê? Porque foram decepcionados pelas coisas do mundo. A verdade deve estar plantada nos nossos corações. Todos quantos receberam, mas como é que vamos fazer isso? Esse vestido da justiça que nós, puro, um vestido puro, incontaminável, esse vestido é a justiça de Cristo, não é a nossa justiça. Quando estamos em Cristo, a justiça de Cristo nos é dada, e quando aproximamos a Deus, Deus não vê a nossa imundícia, a nossa impureza. Deus vê a justiça de Cristo, que nós, esse robe da justiça, assim como o Pai envia, quando envia o convite, também envia as vestes nupciais.
Deus também, quando nos chama, Ele também nos está dando essas vestes nupciais, mas elas não são nossas, não são o produto dos nossos esforços. É o que Cristo pagou na cruz do Calvário, que Ele nos está dando para nós abraçarmos a esse preço que Ele pagou por nós, esse sofrimento que Ele teve na cruz do Calvário, o sangue que nos remiu do pecado, é isso que nos vai ajudar a sermos aceitos diante de Deus. Cristo não vê a Flávia na sua imundícia, não vê, porque o sangue de Jesus me lavou dos pecados e me cobriu com a justiça de Cristo. Esse é o robe da justiça que Deus quer que cada um de nós tenhamos. Porque naquele dia virá muita gente que vai dizer: Senhor, eu preguei em teu nome e eu curei pessoas em teu nome. Jesus dirá: aparta-te de mim, eu nunca te conheci. O que tu estavas fazendo não era com a minha justiça, era com a tua. Tu estavas buscando a tua própria honra, a tua própria glória, para ser visto e aprovado por outros, e não tinha nada a ver comigo. Aí Jesus diz: aparta-te de mim, não estás vestido com a veste da justiça de Cristo. Hoje, nós estamos aqui à espera da vinda do noivo. O noivo vai chegar. Ao dia e a hora não sabemos. O pai é que vai dizer ao filho: vai, já chegou o dia de ir buscar a tua noiva. Na tradição matrimonial, essa vinda de ir buscar a noiva não era muito elaborada. Assim também não será muito elaborada quando Jesus vier nos buscar. Como nós sabemos, no livro de Mateus nos diz a respeito daquele dia, no livro de Tessalonicenses, diz a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Não, Jesus diz isso. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o Pai. E assim como na antiguidade o filho vem à casa da noiva acompanhado de uma procissão de amigos e convidados, assim também quando Jesus vier, ele virá acompanhado de uma grande procissão. Mas quem são essas pessoas que virão acompanhando a Jesus? Todos os anjos dos céus, não diz as Escrituras. Haverá um silêncio nos céus, porque todos os anjos virão com Jesus, acompanhando a Jesus, para ir buscar aqueles que estão já prontos para as bodas do Cordeiro. Irmãos, nós queremos estar aí nesse dia. Mesmo aqueles que já foram descansar, eles serão acordados. Como nos diz nesse grande dia, não podemos ignorar aqueles que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados, eles ouvirão o clarim da trombeta e a voz do grande arcanjo, eles sairão dos seus túmulos e irão receber a Jesus, e irão receber a Jesus nos ares. Assim, nós estamos aqui não só para nos prepararmos para esse glorioso dia, mas também para irmos e partilhar com os outros, com os nossos familiares, com os nossos amigos. E eu, esta manhã, tenho 3 apelos para fazer. Quantas visitas temos neste lugar? Alguma visita aqui? Sejas bem-vindo à família da Igreja Portuguesa. Irmãos, há 3 apelos que eu quero fazer. O primeiro apelo é que eu, por exemplo, já fui batizada há 56 anos. Aceitei a meu Jesus e tenho andado com Cristo. Mas o fato de eu ter recebido a Jesus 56 anos
E talvez hajam aqui pessoas que já receberam a Cristo muitos anos antes, com muitos anos mais do que foi a minha experiência. Mas isso não quer dizer que nós estivemos sempre na senda, caminhando sempre na senda do Senhor. Alguns podem ter estado numa senda em que se desviaram. Ou alguns estão aqui que nunca aceitaram ainda a Cristo como seu Salvador. Outros que aceitaram a Jesus como seu Salvador, ficaram em casa, nunca foram filhos pródigos, mas simplesmente servem a Deus como uma rotina, como uma tradição. Ou vamos à escola sabatina, vamos à igreja, mas não tem aquela intimidade, comunhão com Jesus. Há 3 tipos de pessoas. Eu não sei em que lugar tu estás, em que, como a tua caminhada com Cristo está. Se estás andando com Jesus com uma fé firme, sempre avante, manda o general, sempre avante na luta contra o mal, indo sempre adiante, ajudando os outros, socorrendo e fazendo aquilo que Cristo te convida, ouvindo a voz de Jesus e seguindo a sua voz. Se esta é onde tu te encontras, louvado seja Deus. Continua nesse caminho firme, estabelece-te na verdade, não te deixes levar pelas doutrinas falsas que estão enchendo as nossas igrejas hoje em dia. Há lugares onde vamos que parecem certos lugares que estão como se fosse uma discoteca, com as palavras que já são tão, como direi, diluídas. A verdade está sendo cada vez mais diluídas. Nós temos que manter-nos firmes na verdade que nós sabemos, não nos devemos desviar. Aqueles que ainda não receberam a Jesus e que querem dizer, Senhor, eu quero aceitar-te como teu Salvador. Não importa o meu passado, não importa a minha idade, se eu sinto no meu coração que Jesus me salvou, Jesus me quer salvar. Se alguém nesta sala de hoje que quer dizer sim a Cristo, eu quero te aceitar como meu Salvador. Se ainda não o fizeste, este é o momento de fazê-lo. Não deixes de passar o dia sem aceitares a Cristo. Irmãos, que Deus possa tocar os vossos corações individualmente e tomar essa decisão. Se alguém quer aceitar a Cristo hoje pela primeira vez, se alguém que quer aceitar a Cristo hoje pela primeira vez e decidir entrar neste caminho com Jesus, nesta intimidade com Jesus, podem levantar as mãos se querem. E se querem, então, fortalecer a vossa caminhada com Cristo. Fortalecer a vossa caminhada com Cristo. Não se apartando dele para a direita nem para a esquerda. Firmes no Senhor. Então levantemo-nos, aqueles que querem manter essa firmeza em Cristo. Vamos levantar para poder terminar com uma oração. Pai Santo Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de tudo que é visível e invisível, não há outro Deus além de ti. Tu és o Deus, Pai Santo, que nos
amou antes mesmo da fundação deste mundo. Tu foste fiel a nós. Entregaste o teu único filho para morrer na cruz por nós. E Jesus, tu foste ao Calvário, sofreste a dor do Calvário. Oh, Father, sofreste a vergonha da cruz. Tudo isso, tu sofreste para poder me resgatar, a cada um de nós neste lugar, para poder nos resgatar das garras do inimigo. Hoje estamos aqui, Senhor, livres, louvando o teu santo nome, porque tu fizeste esse sacrifício por nós. Agora, Senhor, enche-nos do teu Santo Espírito. Dá-nos o teu poder para irmos também proclamar as boas novas da salvação àqueles que ainda não a ouviram. Dá-nos a coragem, Senhor, para podermos proclamar o teu amor a outros. Ajuda-nos, Pai, a refletir a tua imagem, a tua semelhança nas nossas vidas, em tudo quanto fizemos, falamos, dizemos. Entrego esta congregação nas tuas mãos. Estes são teus filhos. Obrigada, Pai, por me teres honrado em dirigir a palavra esta manhã. Que o teu nome seja glorificado e que as palavras que foram ditas possam trazer uma transformação na vida de todos nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.